Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, dando a sequência na leitura bíblica, hoje nós vamos ler o capítulo 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender. Alguém, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Eu já quero fazer uma primeira pontuação aqui, logo no início dessa leitura. Até os demônios. Tiago, capítulo 2, versículo de número 19, diz assim, os demônios estremecem, os demônios creem, até os demônios creem, os demônios adoram. Isaías, capítulo 6, versículo 2, diz que os anjos o adoram e o reverenciam, cobrindo com as asas o rosto, os pés e as mãos, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E nós, seres humanos, indagamos a Deus, questionamos a Deus, queremos colocar Deus contra a parede. Olha que coisa interessante, quando ele entra, ninguém prendia esse homem, por causa daquela legião que era nele ali. Ela prendia com cadeia, ele quebrava as cadeias, as correntes, as algemas, os cadeados, ele despedaçava. Mas quando Jesus entra, olha que interessante, versículo 6, e quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, se prostrou diante dele. Interessante, né? E clamando com grande voz disse, que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Quem está falando aqui é o inimigo na boca daquele jovem. Conjuro-te, peço-te, por Deus, que não me atormentes. Olha que coisa interessante. O diabo pedindo a Jesus, em nome de Deus, que não o atormentasse. Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. E perguntou, qual é o seu nome? E ele lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse afora daquela província. E andavam ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. Perceba que muitas vezes pessoas falam que Jesus mandou os demônios nos porcos. Não, Jesus permitiu. Então eles foram, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou em um despeadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Eis que os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e todos os campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando eles voltam, agora já não é mais endemoniado, porque estava liberto, já não estava mais nu, estava vestido, arrumado, e em perfeito juízo, em sã consciência. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Olha que coisa interessante. Nessa região gentílica, lembrando que os porcos é um animal imundo até hoje para os judeus, eles amavam mais o ter do que o ser. Eles amavam mais os porcos do que as pessoas. E aí então, quando, ao invés de eles se alegrarem, deles ficarem contentes, felizes pela libertação daquele homem, muito pelo contrário, eles pediram que Jesus se retirasse, fosse embora daquela província. E claro que Jesus, onde ele não é bem quisto, ele não é bem recebido, ele mesmo já ensinou isso, sacode a poeira e vai-te embora. E o que ele faz? Versículo 18, entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, queria acompanhar Jesus. Olha que ponto interessante, ele queria ir com Jesus, ele queria seguir Jesus. Jesus, eu quero que deixasse com ele, deixa eu ir com vocês. Jesus, porém, não permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Que coisa linda! Para Mateus, para os discípulos, Jesus disse, vem, segue-me. Mas agora para o ex-endemoniado, Jesus fala, vai para a tua casa, vai para a tua parentela, vai para os teus e anuncia. Versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis eram 10 cidades. Deca é 10 e polis é de metrópolis ou acrópolis. Então, por 10 cidades, quão grandes coisas Jesus fizera
e todos se maravilhavam. Que coisa linda, né? Então nós temos que entender que o trabalhar de Deus é perfeito. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez de um barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, repito, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Olha que coisa maravilhosa. O que me fascina nessa mulher e é uma coisa interessante aqui, ó, que a filha de Jairo tinha 12 anos. Há 12 anos essa mulher sofria do fluxo de sangue, e 12 é um número de governo, é um número de completude, é um número de totalidade. 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 livros históricos, 12 são os livros do capítulo Daniel, 12 são os profetas menores, 12 são as horas do dia, 12 são as horas da noite, 12 são os meses do ano. Então o número 12 ele vem aqui muito forte, falando da idade da mulher e também da idade da filha de Jairo e do sofrimento daquela mulher. Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero chamar a sua atenção, é que a orla dos vestidos, a orla do manto, ficava na parte inferior, na parte de baixo. Então ela teve que se abaixar, ela teve que se prostrar. Então quando ela estava enferma, quando ela estava sofrendo e padecendo daquele fluxo, ela se abaixou, ela se prostrou para tocar nas vestes. Olha a consciência daquela mulher. Ela era impura, ela era imunda, ela não poderia tocar no Senhor. Segundo a lei do Lex Talion, a lei aqui da Torá, Números capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, todo o que pudesse de um fluxo de sangue nessa dimensão tinha que estar fora do arraial. Então, se ela fosse descoberta, ela poderia ser apedrejada, até mesmo queimada. Mas ela falou assim: nele eu não toco, mas se eu tocar na roupa dele, na parte de baixo, eu serei curada. Então ela vai, ela cura, ela toca ela toca na parte de baixo, ela é curada. Então ela se humilha para pedir. Mas olha agora, depois que ela é curada, ela vem temendo e tremendo. Por que ela estava temendo? Por que ela estava tremendo? Como eu falei para você, Números capítulo 5, verso 1, 2 e 3, diz que se alguém padecesse de um fluxo de sangue e tocasse alguma pessoa, por 2 ou 3 testemunhas, ela poderia ser apedrejada ou até mesmo queimada. Então imagina quantas pessoas ela encostou no meio de uma grande multidão para chegar até em Jesus. Mas quando ela chega e recebe a cura, e recebe a sua bênção, e recebe a sua vitória, o que ela vai fazer agora? Ela pensa com ela: nossa, fui descoberta, vou ser morta, vou ser apedrejada. Por isso que ela vem, ó, temendo e tremendo. Aproximou-se, mas é o que ela faz? Se prostra novamente. Agora ela não se prostra para pedir, agora ela se prostra para adorar. Ela adora e ela conta toda a verdade. O que a Bíblia diz em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livro de Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, através da verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for através de Jesus, do Filho. Ela conta toda a verdade. Então, ela se prostra para pedir, para buscar a cura, e ela se prostra para adorar, para agradecer e contar a verdade. Olha o resultado. Qual era a maior necessidade dela? Ser curada. Mas olha o que acontece. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Qual era a maior necessidade dela? Ser curada. Mas quando ela se prostra para pedir, quando ela se prostra para agradecer, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, segundo o seu propósito, que em mim, que em você, que em nós opera. Além da cura, ela recebeu a salvação. Filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Que coisa linda, né? Seguimos a leitura, versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Versículo 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então permitiu que alguém seguisse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Verso 40. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando pela mão da menina, ele disse, agora ele vai falar em aramaico, Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Ô glória! E logo a menina se levantou e andava, pois já 12 anos, olha aí, 12 anos assombrava-se com aquele grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Capítulo de número 6. Jesus retira-se para Nazaré. Isso aqui é muito interessante, agora que Jesus ele vem nessa esfera de uma crescente. Você vê, ele vem fazendo sinais, ele vem fazendo prodígios. Como eu falei no Evangelho de Marcos, ele é um servo em movimento. O servo sofredor está sempre em movimento. Então, após ele realizar essa cura miraculosa, ele faz o quê? Ele vai agora para a sua pátria, aproximadamente entre 50 a 55 quilômetros de distância entre Nazaré e Cafarnaum. E aí ele vai para Nazaré. Partindo dali, chegou à sua pátria, capítulo 6, tá? E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? De repente, eles são tomados, assaltados por um sentimento de dúvida e de incredulidade. Versículo 3 do capítulo 6 de Marcos. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então Jesus vai liberar a seguinte fala no versículo 4. E Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer obras maravilhosas ali, mas somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. E ordenou que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem as alparcas e não vestissem 2 túnicas. E dizia: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns não vos receberem e nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam: outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo, amarrando ele, manetando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto tinha casado com ela, pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodias temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-a de boa vontade, o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tributos e os principais da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes. E Herodes e os que estavam com ele à mesa. Disse-lhe então o rei à menina:
pede-me o que quiseres, e eu te darei. Juro dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, o que pedireis a ele? Pede a cabeça de João Batista, Herodias falou para a filha. Segundo um contexto aqui, essa moça chamava-se Salomé. Versículo 25. Entrando logo apressadamente, pediu ao rei dizendo, quero imediatamente que me des num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, por causa da sua palavra e dos que com ele estavam à mesa, então mandou degolar João Batista, não quis negar. Enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João, e foi e degolou na prisão. Trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. A primeira multiplicação de pães. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, e como o tinha ensinado. E ele lhes disse, vinde após mim. Aqui da parte é um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram só num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, muitos o conheceram e correram para lá, a pé, a todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse adiantado, os seus discípulos se aproximaram e lhe disseram, o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares, às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse, dai-lhes vós mesmo de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou que lhe fizesse assentar a todos em ranchos sobre as ervas verdes. E assentaram-se repartindo-se de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-lhe aos seus discípulos para que pudessem ir adiante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram, e ficaram fartos, e se levantaram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe, e dos que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. E logo obrigou aos seus discípulos a subir para o barco, e passar diante para outra banda de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Sobreveio a tarde, estava num barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigaram, e por conta do vento que lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram, perturbaram-se, mas logo falou com os seus discípulos, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra, em redor, começaram a trazer os leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, e os que achavam enfermos, e onde quer que ele entrava, ou a cidade, ou aldeia, ou campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla do seu vestido, e todos que lhe tocavam eram curados, eles eram sarados. Oh, aleluia! Iniciamos o capítulo de número 7. E juntamente com ele, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos, os repreendiam. Por quê? Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam ao mercado, se não lavam e não comem muitas outras coisas, há que receberam para observar,
como lavar os copos, os jarros e os vasos de metais e as camas. Depois perguntaram-lhe aos fariseus e aos escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E eles lhes disse: como não entendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. E chegou em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levantou-o, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via de longe e distintamente a todos, e mandou-os para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. E ademoestou para que a ninguém dissessem aquilo. E nele começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homens. Olha que coisa interessante nesse ponto aqui. Pedro, por um instante, ele é boca de Deus, ele recebe uma revelação divina: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por um mesmo instante, passar um pouquinho de tempo, ele empresta a boca para Satanás. Não, Senhor, você não vai fazer isso. Ó, Pedro começou a repreender a parte. Não, você não vai ser crucificado, não. Você não vai ser morto, não. Mas Jesus, com discernimento, sabendo quem é que estava falando através da boca de Pedro, diz o que para ele? Para trás de mim, Satanás, que não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vamos avançar. E chamando a si, cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em resgate a sua alma? Porquanto qualquer que dentre dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória com o seu Pai e com os seus anjos. Olha que coisa interessante, desse capítulo 5, 6, 7 e 8, que nós vimos aqui, Jesus nos ensinando, nos ademoestando. Perceba que as mesmas passagens, algumas elas têm a similaridade com o que teve no Evangelho de Atos, porém mais objetivo. Segue firme na leitura. Amanhã, se Deus permitir, leremos mais 4 capítulos e vamos firmes e fortes até o final. Portanto, hoje nós lemos o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e concluímos o capítulo 8. Portanto, 4 capítulos no sábado e amanhã, querendo Deus, mais 4 capítulos. Que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.